A gente vai passar 6 dicas de sucesso aqui para trabalhar Search Intelligence. Mas o que é o conceito, né? Basicamente a gente vai falar de Search, mas acho que a gente pode falar de mídia em geral. Então acho que a internet ela tem um grande diferencial quando comparado com mídia offline, que é a gente poder mensurar, entender exatamente o que o usuário está fazendo no nosso site, e com isso a gente conseguir obter o melhor resultado da mídia, coisa que no offline é muito difícil de a gente fazer, ou de mensurar o retorno efetivo. Então vamos passando as dicas, a gente vai conversando um pouquinho sobre cada uma delas. Então, primeiro defina os KPIs. O que é basicamente isso, né? É muito comum a gente ver no nosso dia a dia, a gente recebe 5, 10 contatos de prospects por semana, e muita gente falando que quer fazer uma campanha de link patrocinado, e que basicamente o objetivo desse cara é gerar visita para o site, gerar clique. Isso não é um KPI, não é um objetivo macro do negócio. Então, o que a gente tem que chamar aqui como KPI? É definir efetivamente qual que é o nosso objetivo. Então ele vai se resumir em basicamente 3 frentes, que é vender, um e-commerce, vender um produto. A gente vai ter uma venda de publicidade, pensando em veículo principalmente, e um atendimento, que aí a gente tem, por exemplo, com o cliente a Telefônica, que faz todo um atendimento pelo site. É muito importante definir... Não fui eu agora, hein? É muito importante definir os KPIs, porque quando a gente começa a falar de métrica online, a gente tem um universo de informações e é muito comum as pessoas se perderem. Então a gente vai ter, pensando em Web Analytics, mais de 5.000 métricas no site. Então o que é importante? Putz, vamos olhar visitas, vamos olhar a taxa de conversão, o nosso foco é venda. Quais são os KPIs que efetivamente fazem sentido para o nosso negócio? Não adianta olhar tempo de navegação do site. Isso não vai dizer nada para o nosso dia a dia. Não vai aumentar a venda, não vai otimizar o processo de venda. Então é muito importante essa definição de KPI para a gente não ficar como a moça da foto aqui, com uma enxurrada de métricas, enxurrada de números e não fazer absolutamente nada com ela. Bom, a gente vai ver várias frases de Twitter aqui no meio da apresentação, serão nossas famosas conclusões, né? Agora no mundo moderno a gente chama de frase de Twitter. Então, aqui a primeira. Defina os KPIs do site, acho que é basicamente o que eu falei. CPC, CTR, visitas não são KPIs, elas são métricas que vão fazer parte do nosso dia a dia, que a gente precisa analisar, mas não é o nosso objetivo macro. Principalmente para o e-commerce, a gente não vai olhar, pouco importa o CTR da campanha. A gente tem que olhar quanto que nós vendemos, qual foi o ROI. Então a gente vai ver um pouquinho disso mais para frente. Mas essa definição de KPI é muito mais focada no nosso objetivo macro. Qual que é o objetivo do nosso site? O site existe para a gente ganhar dinheiro de alguma forma, e esse tem que ser o objetivo principal, e depois disso a gente vai quebrando para outras métricas. Então, segundo passo, definir métrica de receita. Então, esse aqui é um ponto muito importante, e é praticamente o primeiro passo, a gente partindo do princípio que todo mundo que tem um site já sabe quais são os seus KPIs e quais são os objetivos. Isso não acontece, por isso que a gente traz aquela primeira parte, né, para definir o KPI do site. Mas o que é a definição de métrica de receita? A gente vai fazer uma campanha de link patrocinado para o nosso e-commerce. Seja um vertical, seja um grande varejista, a gente precisa definir o que a gente vai querer. Então a gente pode fazer uma campanha de serviço, por exemplo, com foco em CPA, que é o custo por aquisição. Quanto que a gente pode gastar para esse cara? Então se a gente pensar, por exemplo, em Telefônica, em Oi, que são nossos clientes também, a gente faz lá a venda de assinatura de Velox, por exemplo, para Oi. Essa venda de assinatura ela tem um valor fixo, tem um valor mensal, só que a gente tem que fazer vários outros estudos para entender o quanto que a gente pode efetivamente gastar. Quanto que a gente ganha com esse cara, com cada venda. A gente tem... Alô? Bom, a gente tem, por exemplo, a venda direta, que é o valor mensal, só que se a gente sabe que esse cara fica 1 ano na nossa base, que é o tempo médio que ele fica, a gente já tem que multiplicar esse cara por 12, tirar impostos, tirar todo o custo de operação que a gente tem para saber efetivamente quando que a gente pode gastar. Margem do produto, a gente vai entrar muito mais para um varejo, então não adianta a gente só olhar o ROI. ROI é uma métrica extremamente importante, mas cada produto, acho que cada um de vocês sabe disso, cada produto tem uma margem, então é muito importante a gente definir isso na estratégia, que um produto que a gente tem margem de 10%, a gente vai poder gastar um valor totalmente diferente para a venda para um produto que a gente tem margem de 50%, mesmo que eles tenham o mesmo valor de venda final.
Então, a definição de margem por produto, por categoria, a gente vai falar como que a gente faz isso para um grande varejista, né, que tem 50 mil SKUs. A gente precisa definir por categoria e ir clusterizando produtos. A gente vai ter um grupo de produtos, um grupo de categoria que tem uma margem similar, e é importante trabalhar isso, a gente focar nessa, entender a margem, entender qual que é o ROI que a gente pode ter para cada categoria. O ROI, acho que aí é o mais básico, apesar de muita gente ainda não olhar, como falei, muita gente ainda olha cliques, visitas, etc. O ROI é uma conta simples, aí, o quanto que efetivamente a gente está tendo de retorno na campanha. Saving pode ser uma métrica interessante no caso de atendimento, que eu comentei. Então, cada atendimento que a gente faz online para um e-commerce ou no caso da Oi, que eu dei como exemplo, isso gera uma economia, gera uma ligação a menos no call center, gera um custo que a gente teria por fazer esse atendimento no meio offline, e é muito importante definir qual que é essa economia. Quanto que a gente ganha fazendo um atendimento online. E com base nisso a gente definiu quanto que efetivamente a gente vai poder gastar na campanha para aumentar esse número de atendimento. E mais do que isso é a gente mostrar resultado, né? Então não adianta a gente simplesmente falar, putz, atendi 1000 pessoas a mais com a nossa campanha. Ok, mas quanto que isso gerou de grana mesmo para o cliente? Se o cliente não tem essa noção, gastei 100 mil reais numa campanha e não sabe quanto que efetivamente ele economizou ou ele colocou de dinheiro a mais no caixa, essa campanha tende a não ser duradoura. Então esse é um momento extremamente importante para o sucesso da campanha e para que a gente tenha uma campanha de longo prazo com os clientes. Mais uma frase do Twitter. Então a gente tem aqui, definir as métricas de receita, é o primeiro passo para se obter sucesso em Search. Não adianta a gente fazer uma campanha, a gente que tem na DPC tem um foco muito grande em Web Analytics, é muito comum, como o tagueamento de site normalmente é um processo que não é rápido, principalmente por conta da TI dos clientes, que acaba demorando, tem toda a questão de priorização. É muito comum muitos clientes chegarem para a gente e falar, vamos subir a campanha, depois de 2, 3 meses, quando a gente colocar a tag, a gente começa a mensurar o resultado. Pode ser uma alternativa para a gente não ficar fora, mas está longe de ser o cenário ideal, porque a gente vai ficar 3 meses gastando dinheiro no escuro, sem saber absolutamente nada do retorno que a gente está tendo, ou se a gente está investindo no lugar certo. Foco em resultado. Basicamente é um conglomerado de tudo que eu falei aqui. Então a gente tem métricas básicas do AdWords, que é muito comum as pessoas ficarem muito focadas no AdWords. Então a gente tem lá índice de qualidade, clique, CPC, CTR, perda de impressão, posição média e etc., várias outras métricas. Só que é extremamente importante, quando a gente pensa em resultado, e para um e-commerce é imprescindível, a gente olhar as métricas pós-clique. Então a gente tem aqui um funil de conversão, entender cada usuário que chegou no nosso site, qual foi o step dele, aonde ele parou, o que aconteceu com a navegação desse cara, conversão por dia da semana, para a gente conseguir definir qual período, qual dia, qual horário que vale a pena a gente fazer esse investimento. Então, cada produto, cada cliente tem um cenário próprio, então é extremamente importante a gente ter esse entendimento. Bounce Rate é uma métrica que não é tão comum, não está tão no dia a dia, mas ela é extremamente importante também, que é das visitas que nós geramos para o site, quantas que foram jogadas fora, vamos dizer assim. Se a gente tiver um bounce rate de 40% do nosso investimento foi para o lixo. É um cara que entrou no nosso site e não fez absolutamente nada, ele bateu e saiu. Mais do que simplesmente ver o número, é a gente entender qual que é o bounce rate por palavra. Então vamos pegar um grupo de anúncio ou um grupo de palavras e começar a avaliar, poxa, por que essa palavra aqui tem um bounce rate de 60%? Vale a pena eu ter ela na campanha? Não é porque tem um bounce de 60% que a gente vai falar não. Os outros 40% podem estar todos eles comprando e está gerando um ROI fantástico, mas é analisar um conjunto de métricas para a gente poder tomar decisão. Taxa de conversão do site, essa é básica. Mais do que olhar só a taxa de conversão geral da campanha, a gente começar a quebrar por palavra-chave, por grupo de anúncio, por clusterização da campanha. Conversão por hora, que eu já comentei lá em cima. Conversão por cidade, essa é extremamente importante. O Web Analytics antes, a gente viveu por muito tempo aí com paradigma que olhar a cidade não é confiável, porque o nosso cadastro de IP no Brasil é muito confuso. Hoje, numa ferramenta de Web Analytics, a gente tem uma margem de erro aí que gira em torno de 10%. Então, uma margem de erro de 10% dá sim para a gente conseguir tomar uma decisão se está valendo a pena ou não investir em determinada cidade, ou mudar criativo, mudar landing page. A gente
Está em 2012 e a gente ainda continua fazendo uma campanha única para o Brasil inteiro. Então, por que eu falo isso? Eu gosto de fazer sempre um paradigma com o tamanho do nosso território. Anunciar o Brasil inteiro e com as diferentes culturas que a gente tem, é praticamente você pegar um anúncio para a Europa, um anúncio em inglês e anunciar na Itália, na França, na Espanha e querer ter o mesmo retorno. A gente tem diferentes culturas, diferentes tradições no Brasil que devem ser exploradas. Então, o texto que a gente coloca na campanha para o Rio Grande do Sul tem que ser diferente de São Paulo, diferente do Rio, diferente do Norte, do Nordeste, etc. São palavras diferentes. Tem um exemplo clássico que nós vivemos no ano passado, de um cliente de compra coletiva, que a gente estava fazendo um anúncio para Porto Alegre, um anúncio de uma lanchonete, e a gente não entendia por que a campanha não imprimia. Olhávamos em Hitwise, em Google Insight for Search, e a porcaria da palavra lanchonete não imprimia, a gente não conseguia vender, e era uma das lanchonetes mais tradicionais em Porto Alegre. Nesse mesmo dia, era uma campanha de 3 dias, no segundo dia da campanha entrou um gaúcho, um catarinense que morou um tempão em Porto Alegre, e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, poxa, por que a lanchonete não imprime? E ele me perguntou, o que é lanchonete? Então, está basicamente explicado por que ela não imprimia, que no Sul é chamada de lancheria, não é lanchonete. Então, não sei se tem algum gaúcho para me corrigir, mas basicamente é isso. Acho que o tradicional lá eles chamam de lancheria. E avaliar a conversão por cidade, mais do que analisar essas tendências, ter comunicações diferentes, a gente consegue detectar muita coisa. Frete, a gente tem diferentes valores de fretes para o Brasil inteiro, então é natural que num lugar que a gente tem um frete mais alto, a taxa de conversão seja menor. Vale a pena anunciar? A gente precisa olhar qual que é o ROI dessa campanha por cidade, por estado, para a gente começar a colocar inteligência e otimização. A gente consegue pegar campanhas, são fatos reais, de uma simples otimização por cidade, praticamente triplicar o ROI da campanha, e gastando a mesma coisa. Porque praticamente, acho que a gente tem, o Baeta me falou, cerca de 60% de varejistas aqui. Todo mundo sabe que, acho que vocês gostariam de gastar muito mais do que gastam, mas a gente sabe que o budget é limitado. Então vamos gastar onde efetivamente a gente traz resultado. Páginas de entrada, essa é uma métrica que, quando a gente avalia link patrocinado, ela é gerenciável, é a gente que define por onde o cara vai entrar, mas se a gente olhar as outras fontes de tráfego pelo Web Analytics, a gente consegue detectar páginas de entrada que geram um engajamento no site muito bacana, que podem ser um foco da campanha também. A gente pode dar uma atenção especial para essa página para a gente poder aumentar a nossa conversão. E por fim, o Multi-Channel Funnel, que chegou há cerca de 1 ano no Google Analytics, que é a ferramenta mais tradicional aí de Web Analytics, por ser grátis e a mais usada no Brasil, segundo a pesquisa da IAB, mas que já existia em outras ferramentas, como o Omniture, etc., e que deve ser usada, porque a gente vai conseguir avaliar não só a venda direta desse cara, mas também o quanto que ele impacta indiretamente na venda. O cara entrou por link patrocinado, depois ele entrou por uma outra fonte de tráfego. Isso é muito importante para a gente avaliar. Às vezes a gente olha o ROI da campanha só no last click, onde na verdade a gente tem um outro ganho também que está sendo ignorado. E, mais uma vez, a tradicional frase do Twitter aqui. Então, analise o pós-clique e aumente a taxa de conversão da sua campanha, isso é fato. Aumentar a taxa de conversão, aumentar o ROI não é pouco. Se você está acostumado a olhar só o AdWords, pode ter certeza que vai dobrar, triplicar a sua taxa de conversão e o ROI da sua campanha. Bom, próximo, integre PPC SEO. Aqui acho que a gente tem dicas extremamente básicas, não quis me estender muito na questão de SEO, principalmente que a gente está falando de link patrocinado nessa palestra especificamente. Mas o que a gente pode fazer de coisas básicas que já vão dar uma grande diferença? A gente fazer um estudo de palavra-chave integrado. Então, o que a gente vai trabalhar em SEO e o que a gente vai trabalhar em PPC? Isso é extremamente importante. A gente olhar quais são as páginas que a gente está trabalhando em link patrocinado em SEO. A estratégia tem que estar alinhada. A gente tem que ter a mesma estratégia para as duas frentes. Estratégia única, um resultado macro. Não adianta a gente olhar só o resultado de link patrocinado. O SEO impacta diretamente no resultado de LP, de PPC e vice-versa. O link patrocinado também vai impactar no resultado de SEO. Como que vai impactar? Se a gente está sozinho numa busca orgânica, onde a gente, num termo brand, onde não tem nenhuma concorrência, a gente consegue observar por ferramentas como o Hitwise, por exemplo, que 95%, 96% das buscas vão para o nosso site,
Não faz sentido nenhum a gente comprar link patrocinado para essa palavra. Ah, vai aumentar o quality score, vai diminuir o CPC? Pode até ser, a gente tem algumas fórmulas para avaliar isso. Mas dificilmente você vai gastar 80%, 90% do budget da sua campanha num termo brand e vai conseguir ter um resultado que justifique comprar esse termo brand. Então, a gente tem que trabalhar essas estratégias alinhadas. O SEO e o PPC eles caminham junto e tem que estar extremamente alinhado. Isso vai gerar mais economia, que a gente vai deixar de gastar a campanha de link patrocinada em lugares que não fazem sentido, em palavras que não fazem sentido, e vão trazer mais receita para o site. Obviamente, a nossa margem aqui vai ser muito melhor. Mais uma frase. PPC não concorre com SEO. Acho que esse é o ponto principal. Principalmente quando vocês trabalham com agência e acaba pegando uma agência de SEO e uma de link patrocinada, é natural pelo business da terceirização que eles vão acabar concorrendo. Mas isso tem que estar alinhado de alguma maneira. As duas agências precisam se falar. Se for uma única agência, ela tem que estar com o projeto alinhado. E se vocês fizerem internamente, é a mesma coisa. Tem que alinhar, as áreas têm que se conversar para gerar o maior resultado para o e-commerce. Então, integre suas estratégias, aumente seus resultados em search. Basicamente é o que eu comentei há pouco. A quinta, uma estratégia cross-media. Aqui ele trouxe um case um pouquinho antigo, mas que dá para a gente refletir basicamente o que eu estou falando. Então, teve o caso do Bolsonaro, lá do CQC, acho que todo mundo lembra. Isso gerou uma repercussão gigante. Então, começou na TV, foi para o computador, virou trend topic do Twitter. E, basicamente, o que isso aconteceu? Ali é um dado do Hitwise, que a gente consegue ver o crescimento nas buscas. Aqui era o site do Bolsonaro, a queda que teve, porque o pessoal que estava buscando não estava interessado em ir para o site dele, estava simplesmente tentando entender o que aconteceu, porque gerou aquele trend topic. Então, basicamente, eu trouxe isso só para reforçar, tudo gera busca. Tudo que acontece no offline, na rede social, vai gerar busca. Então, a gente precisa fazer essa estratégia de cross-media muito bem alinhada, para quando a gente for fazer uma ação na rede social, a gente ter uma cobertura na parte de search também. Quando a gente for fazer uma ação offline, a gente conseguir fazer uma cobertura e alinhar a comunicação na campanha de search. Isso é SEO e PPC, tá? A gente pega várias campanhas promocionais principalmente, que a agência gera um site em flash, uma campanha de um mês e o SEO, o site não vai indexar, a gente não vai ter a cobertura desse cara em SEO, então a gente tem que subir uma campanha para conseguir cobrir esse volume de busca, mas o ideal seria que lá atrás, quando começasse o briefing da campanha, tudo tivesse integrado para a gente já subir com um bom SEO e com uma boa estratégia de link patrocinado também. A última dica, então a gente tem aqui, analise o mercado. Então basicamente eu trouxe um exemplo aqui de revelação de fotos. A gente fica naquela rotina diária de, putz, tenho que aparecer em primeiro. Meu anúncio tem que estar no formato premium, tem que aparecer na primeira posição. Onde na verdade a gente percebe que quando a gente olha o resultado pós-clique, muitas vezes a gente tem uma busca na parte direita aqui da busca ou na parte inferior, no rodapé do buscador, que tem um ROI muito maior do que se a gente aparecesse na primeira posição. A primeira posição traz mais busca, provável que sim, mas esse caso aqui ele mostra que não é tudo. Então o que a gente tem aqui, por exemplo? A livraria Saraiva com um anúncio de fotos com um preço, que acho que é 0,39, não tá um pouco embaçada a imagem, mas 0,39. Um segundo player aqui com 0,38 e o Oi Fotos com 0,28 na terceira posição. Isso está tudo no campo de visão do usuário. Então, onde ele vai clicar? Provavelmente na terceira posição, onde tem o menor preço, que é o produto. Ambos são os três possuem o produto que o cara está buscando. São marcas fortes, não são marcas desconhecidas, mas a gente tem um apelo de preço aqui muito importante, que a gente tem um preço menor numa terceira posição. Então, a tendência é que esse terceiro anúncio gere mais buscas e gere um resultado de ROI maior, porque a gente está controlando na unha lá o quanto que a gente está pagando por clique e o retorno que a gente está tendo. Além disso, usar ferramentas. Então, comentei do Google Insight for Search, onde a gente consegue ver tendências, a gente consegue analisar quais são as palavras buscadas, ver tendências por mês, por cidade, por região. Tem o painel do Ibope, o painel da Comscore, onde a gente consegue avaliar como que o concorrente está trabalhando, ver picos de visitas, ver perfil de navegação. Existem informações bastante ricas nesses painéis. E o Hitwise, que é também um painel, mas com muito mais foco em search,
que é imprescindível para um sucesso de uma campanha de link patrocinado bem feita, onde a gente vai ver, além de dados, o pessoal do Serasa está aqui, eles não estão patrocinando a palestra, mas realmente a gente usa e a ferramenta é boa. O que a gente consegue ver lá? O aproveitamento da busca, então quantas vezes a gente aparece, quantas vezes as pessoas clicaram efetivamente no nosso anúncio. A gente consegue ver dados dados geográficos, então a gente consegue analisar o nosso, óbvio, a gente olha pela ferramenta de Web Analytics, mas a gente consegue ver como que o concorrente está em determinadas regiões do Brasil, que é um dado muito rico para a gente também na hora de estruturar uma campanha, de definir um planejamento. A gente consegue ver qual que é o percentual de cliques que vão para o nosso site de SEO e de PPC, para definir uma estratégia olhando o concorrente é muito importante. A gente consegue ver, por exemplo, uma campanha de TV, para qual site, para qual grande varejista ou para qual site esse cara está indo, se ele está indo através de PPC ou de SEO, e a gente conseguir definir uma estratégia, por exemplo, para o Walmart, que é outro grande varejista que é nosso cliente, e em cima do que a gente está analisando de dados no mercado. Então, se a gente enxerga que a gente tem uma palavra-chave, uma categoria, que a gente não está com uma cobertura legal, a gente consegue mudar a estratégia para essa categoria. Então, é análise de mercado e ela brifa muito o planejamento da campanha. Então, mais uma frase do Twitter, para fechar. Opa. A última, então, analisar as tendências do mercado e concorrentes é imprescindível para se obter sucesso em search. Então, ela é um passo extremamente importante no planejamento. Bom, fechou a minha parte. Vou passar para o Pablo, do Walmart. E depois a gente vai ter um tempinho maior aí para fazer um bate-papo e perguntas. Obrigado.